Meu nome é Frederico, eu sou infectologista clínico e a gente trabalha junto com o pessoal do Eduardo Menezes, junto com o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente vai tentar hoje conversar um pouquinho sobre febre amarela e tentar esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa que a gente não possa esclarecer agora, o canal vai ficar aberto, né, o canal de teleconsultoria, para a gente estar encaminhando material ou estar discutindo. A gente tem equipes que estão aí nos municípios que estão atendendo os casos com febre amarela, além de Teófilo Otoni, em Caratinga, Diamantina, tem pessoas em Manhuaçu também. Teófilo Otoni deve ir pelo menos uns 3 ou 4 infectologistas aí essa semana para Teófilo Otoni. A doutora Rita já esteve aí na semana passada e a gente deve estar continuando as atividades aí. Então o objetivo é tentar esclarecer ao máximo e tentar melhorar principalmente a detecção dos casos, o encaminhamento precoce dos casos para hospitais de maior porte e o tratamento mais adequado dos casos. Então, febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, né, transmitida pelo artrópode, o Aedes, né, mas o ciclo de transmissão ele pode ser tanto um ciclo de transmissão silvestre ou urbano. Geralmente o processo, né, epidêmico começa por um ciclo silvestre, geralmente associado com mosquitos do gênero Magogos ou Sabetes, que geralmente transmitem. E por que é importante a febre amarela? Porque é uma doença de uma alta gravidade, né? É uma doença que tem uma letalidade muito alta. Essa letalidade não é só alta no Brasil, mas mesmo naqueles casos de pacientes que tiveram febre amarela na África e foram transportados para os Estados Unidos, mesmo lá em unidade de terapia intensiva ou em unidades de maior complexidade, também apresentaram uma alta letalidade. É por isso que o bloqueio vacinal é tão importante, é por isso que o bloqueio de vacina nos locais que está tendo realmente é a medida que causa maior impacto a nível de saúde pública. Tá? O vírus da febre amarela é um arbovírus do gênero Flavivírus, né? E a gente tem um período, a gente pode dividir o quadro clínico da doença em 2 períodos, um período de infecção, que geralmente na primeira até o 5º, 7º dia, um quadro febril agudo, de início súbito, geralmente uma febre alta, acompanhada de cefaleia, mialgia, artralgia, conjuntivite, náusea e vômito, quer dizer, sintomas muito inespecíficos, muito semelhantes, inclusive, com os sintomas de dengue, muito semelhantes com os sintomas de chikungunya, leptospirose ou mesmo hepatite A. Parte desses pacientes, eles vão evoluir para um período de toxemia, de um período mais importante, que tem as manifestações hemorrágicas, icterícia, insuficiência renal, arritmias, e pode ter uma melhora e passar por esse quadro. Esses pacientes que desenvolvem uma forma mais grave da doença, eles têm uma letalidade muito alta, né, em torno de 50%. E quanto mais a gente fizer o feijão com arroz do tratamento bem feito, que é o tratamento suportivo, evitar iatrogenias, medicamento a mais ou a menos, a gente favorece a pelo menos evitar que tenha maior número de óbitos do que já vai ter pela gravidade da própria doença. Bom, a definição do caso suspeito. Então, nessas áreas onde estão tendo os casos, seria todo paciente com febre associada a um dos sinais clínicos, né, como cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, hiporexia, náusea, vômito, icterícia, insuficiência renal, arritmias ou manifestações hemorrágicas. E é muito importante avaliar o esquema vacinal, porque pessoas com esquema vacinal completo é muito improvável que tenham febre amarela, porque a proteção da vacina é muito alta. Por que amarelo? Né? Por que febre amarela? Porque parte dos pacientes vão evoluir com icterícia importante, né? Uma icterícia com um aumento importante de bilirrubina, e esses pacientes vão ter uma cor amarelada da pele. Inclusive é um sinal de gravidade que indica um dos sinais de insuficiência hepática desses pacientes. Né? E esses pacientes graves, eles vão ser 10, 20% dos pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que estão sendo infectados com febre amarela, mas são assintomáticos ou oligossintomáticos, então não estão procurando assistência. O que vocês estão vendo aí são os pacientes mais graves, sintomáticos, né? E realmente o que tem a gente para evitar é a vacinação da população de risco. Uma dose da vacina é suficiente para conferir uma imunidade sustentada e até uma proteção para toda a vida contra essa doença, num prazo aí de 30 dias em 99% das pessoas vacinadas, né?
Até pouco tempo era feito doses de reforço, né, de 10 em 10 anos, mas o que tem atualmente é que pessoas que têm 2 doses de vacina não precisam fazer esse reforço, porque virtualmente elas têm uma proteção próximo de 100% para a febre amarela. Tá? O que a gente tem de tratamento? A gente não tem nenhum antiviral específico para a febre amarela, a gente não tem nenhuma droga. O que é mais importante é o tratamento e o suporte clínico oferecido, desde as fases mais precoces da doença até a fase de terapia intensiva. A doença tem um período de incubação aí que varia de 3 a 6 dias e que pode chegar até 15 dias, né? E aquilo que eu falei, é importante que a gente faça esse bloqueio vacinal para inclusive evitar que o ciclo silvestre, que é o que começa as epidemias, transforme em um ciclo urbano, né? Que é um ciclo onde faz parte o Aedes aegypti, que a gente aumente o número de casos dentro dos municípios, né? O que principalmente está ocorrendo na região de Teófilo Otoni, como de Caratinga, é o ciclo silvestre associado à infecção daquelas pessoas que moram próximo à área de matas e que é um ciclo geralmente contido aí. Mas tem que tomar toda a cautela para que evite que esse ciclo se torne um ciclo urbano. Ao exame físico, né, além da icterícia, a gente pode ter hepatomegalia dolorosa. É comum a gente ter uma dissociação pulso-temperatura, quer dizer, normalmente a gente encontra em pacientes com febre alta, frequência cardíaca mais alta. Na febre amarela a gente encontra um bradicardia, porque ele também muitas vezes causa um quadro de miocardite e muitas vezes inclusive com uma certa falência cardíaca dos pacientes. Os pacientes podem ter também hiperemia conjuntival, é comum ter uma leucopenia com neutropenia relativa e também associado com uma plaquetopenia. Os níveis séricos de transaminase, eles vão estar muito aumentados na febre amarela. Eles geralmente aumentam 48 a 72 horas após o início da doença, né, antes do aparecimento inclusive da icterícia. E estão associados com a lesão hepática direta, porque o vírus destrói o hepatócito, causa uma apoptose, uma destruição do hepatócito, ele vai multiplicando nos hepatócitos, né? Então, a patogênese da doença, diferentemente, por exemplo, da dengue, dengue você tem um extravasamento capilar e o sangramento vem por causa do choque, né, pelo choque por causa do extravasamento capilar. Febre amarela existe uma destruição direta, né, existe uma replicação celular do vírus em vários órgãos do organismo, causando dano celular mesmo e as diversas disfunções orgânicas. Esse quadro aqui é um quadro ilustrativo mostrando inclusive uma característica bifásica da doença, né? A doença ela pode começar com febre, mialgia, passar por um período aí de 2, 3 dias com a melhora parcial do quadro e depois vir a ter uma piora importante com hemorragia digestiva, com leucopenia, com encefalopatia, sangramentos importantes, insuficiência renal e coagulação intravascular disseminada. Então é importante que a gente faça esse acompanhamento, é importante que não banalize e dê altas precoces nos pacientes, porque a gente pode dar alta e ele vira piorar depois. A gente tem que aguardar esse tempo de melhora das transaminases, a gente entender que existe essa característica bifásica da doença, para a gente entender que esse paciente ele precisa ficar realmente internado por mais tempo. O diagnóstico laboratorial. Geralmente o que a gente tem disponível, isolamento viral ou PCR, né, que é utilizado do 1º ao 5º dia, tem que ser coletado, isso é feito na FUNED, e a sorologia a partir do 6º dia. Esses pacientes que for coletar a sorologia até o 5º, 6º dia, a gente sempre deve repetir uma nova sorologia a partir do 6º dia para a gente ter 2 títulos, né, para a gente poder comparar. Se puder um intervalo entre 10 e 14 dias entre os 2 títulos, para a gente comparar o aumento de título, é melhor para fazer o diagnóstico confirmatório. Obviamente, com PCR, um isolamento viral positivo, já confirma o diagnóstico e é o que fica mais claro. Os pacientes que evoluem para óbito e a família autorizar e for discutida a coleta de vísceras, pode ser coletada as vísceras, colocado uma parte informal ou outra em solução salina para fazer tanto isolamento viral quanto estudo histopatológico da peça para realmente confirmar o diagnóstico histopatológico ou virológico através da peça enviada.
Isso, obviamente, que biópsia é só feita em pós-mortem, né? Após o óbito quando ocorrer, tá? O soro geralmente encaminhado para a FUNED precisa ir com a ficha de notificação preenchida de forma adequada. O soro, o tubo precisa estar muito bem identificado com o nome, fixo inclusive com um durex ou um esparadrapo, porque é comum às vezes colocar o tubo dentro de sacolas plásticas e com o gelo derretido acaba perdendo e chega lá sem identificação. Então realmente tem que ter um cuidado importante na identificação desses tubos da coleta. A gente não tem nenhum protocolo muito definido para o tratamento nem para o estadiamento dos casos. É esse que está exposto, que é através dos exames físicos, dos exames laboratoriais. O que a gente pode definir? É que pacientes que tenham aumento de transaminase importante, acima de 1000, uma disfunção renal importante, um lactato sérico aumentado, qualquer disfunção orgânica grave, esse paciente ele deve ir para a unidade de terapia intensiva. Então, teve hemorragia digestiva, unidade de terapia intensiva. Se esse paciente evoluiu com insuficiência hepática é o que? Transaminase associado com bilirrubina, encefalopatia ou alteração do coagulograma. Ele também deve ir para a unidade de terapia intensiva, porque é o local que a gente consegue monitorizar melhor o paciente. Obviamente que a gente tem uma limitação de vagas de terapia intensiva, não só em Teófilo Otoni, mas todos os municípios passam, e a gente vai ter que priorizar aqueles pacientes mais graves, tá? E tem que levar esses pacientes mais precocemente para a unidade de terapia intensiva, para receber uma hidratação adequada, para que se for necessário uma intubação, fazer uma intubação com mais segurança, que é onde a gente consegue às vezes fazer uma transfusão e acompanhar o hemograma com maior periodicidade. Então a importância do cuidado intensivo é a capacidade de fazer a monitorização do paciente de forma mais adequada. É esse que é o grande ganho de terapia intensiva, né? É um local que a gente vai ter um número maior de pessoas olhando o paciente de forma rigorosa. Esse que é o ganho. E a maior parte dos pacientes com febre amarela que procuram atendimento, eles já chegam sintomáticos e vão acabar sendo internados, né? E tem parte dos pacientes que vão poder ficar sendo acompanhados ambulatorialmente, que é uma grande minoria no caso de vocês, né? Porque pacientes com plaquetopenia, principalmente abaixo de 100.000, devem ser internados, principalmente plaqueta em queda, uma leucopenia importante, transaminase maior que 5 vezes o valor de referência, eles devem ser internados. Lembrar que tudo isso que estou falando para vocês, a gente não tem um grau de evidência muito bom em relação a esses níveis do que é gravidade, o que é não gravidade. Mas tem que deixar muito claro o seguinte: disfunção orgânica é terapia intensiva. E aí, repetindo, o que é disfunção orgânica? Um paciente que evolui com confusão mental, isso é disfunção orgânica neurológica, é terapia intensiva. Se não tiver terapia intensiva, sala de emergência ou a unidade de maior complexidade. Um paciente que evolui com insuficiência renal, isso é disfunção orgânica. Um paciente que evolui com choque, isso é disfunção orgânica. Um paciente que evolui com hemorragia digestiva e alterações do coagulograma, isso é uma disfunção orgânica. Então esses pacientes eles merecem cuidado intensivo, tá? Esse é o principal ponto da gente estar drenando os pacientes mais graves e precocemente para as unidades de cuidado intensivo. Alguns pontos importantes do cuidado do paciente crítico, seja na terapia intensiva, seja na enfermaria com pacientes graves. Sempre que puder, a gente não pode suspender a alimentação. Se o paciente estiver tolerando a alimentação, ok. Nós vamos parar com a alimentação quando? Quando o paciente tiver um íleo, quando o paciente estiver com vômitos incoercíveis, aí não tem jeito de alimentar o paciente, tá? Mas se tiver condições na terapia intensiva, passar uma sondinha e deixar 30 ml hora de dieta, isso é importante, tá? Evita a translocação bacteriana, obviamente que tem que ser avaliado, começou a ter distensão, começou a ter íleo, suspende. Pacientes mais graves, né? Sempre lembrar de analgesia e sedação no caso de pacientes em terapia intensiva. A profilaxia para trombose, que é feita em pacientes em terapia intensiva, tomar muito cuidado em relação
a coagulopatia, às vezes tem plaquetopenias, principalmente que estão trombocitopenias importantes em queda, principalmente abaixo de 50 mil, que a gente deve evitar, sempre avaliando o risco-benefício, tá? Cabeceira sempre elevada desses pacientes, né, tanto de enfermaria quanto de terapia intensiva, cabeceira a 30 a 45 graus, para evitar o risco de expiração. Isso aqui que nós estamos repassando são os pontos mais importantes de qualquer paciente crítico, tá? Profilaxia de úlcera. O paciente com febre amarela é um paciente com uma doença aguda grave, então ele precisa receber a profilaxia para evitar a úlcera, ou com omeprazol ou com ranitidina. Controle glicêmico. O paciente com febre amarela ele tem um risco maior de fazer hipoglicemia e pode também ter hiperglicemia. Lembrar que a faixa que a gente quer aí de glicemia é uma faixa aí que varia de 80 a 180, tá? Se começar a fazer hipoglicemia, deixa um sorinho, deixa um soro fisiológico com glicose hipertônica ou deixa um soro glicosado isotônico para evitar hipoglicemia nesses pacientes, que é muito comum nesses pacientes que estão evoluindo para insuficiência hepática. Sódio. É muito comum o paciente às vezes ser hiperidratado ou desidratar, e aí a gente tem alterações importantes do sódio. Então, tentar corrigir, tentar evitar oscilações do sódio, né? Lembrar que o sódio varia entre 135 a 145 até 150, dependendo do valor de referência, que é o sódio normal. Hiponatremia pode causar edema cerebral, que a gente vê em alguns casos de febre amarela, associado também a encefalopatia hepática. Insuficiência renal. O paciente a gente vai tentar evitar que ele desidrate, evitar que ele evolui para a insuficiência renal e que fique oligoanúrico. Mas o que a gente consegue, o que a gente pode transpor para a febre amarela hoje em dia é que os pacientes, a gente não deve ficar aguardando muito para começar a diálise. Começou a perceber que o paciente está evoluindo para a insuficiência renal e que está evoluindo para a oligoanúria, é importante que se comece a diálise precoce. Isso, a gente não tem trabalhos bem feitos de febre amarela, a gente está usando muito por analogia o que tem para leptospirose e outras doenças em terapia intensiva. A coagulação intravascular disseminada, o grande problema é que ela vai trazer distúrbio de coagulação, com sangramento, e a gente vai conversar um pouquinho mais de como é que nós vamos corrigir isso depois. Antibiótico. Lembrar que pacientes graves, pacientes com febre amarela, que vão ter insuficiência hepática, que vão ter um alto índice de translocação bacteriana, começou a fazer febre, ficar hipotenso, não fica muito, tem que iniciar antibiótico, né? Um antibiótico muitas vezes, um ceftriaxona, cefotaxima, ou até um cefepime para aqueles pacientes ali com internação até o 3º ou 4º dia, e a partir do 5º, 6º dia, já um antibiótico com um espectro mais largo. Por quê? Porque esses pacientes eles têm sepse bacteriana associada, eles podem ter parte dos pacientes com a sepse bacteriana, porque a insuficiência hepática, causada pela febre amarela ou qualquer outra insuficiência hepática, aumenta muito o risco de infecções bacterianas nesses pacientes. Sob transfusão, então se tiver hemorragia, geralmente a dose concentrada de hemácia é 10 a 15 ml por quilo por dia, né? Então, o paciente de 70 quilos está sangrando, começou com sangramento, a gente vai dar 10 ml, que vai dar pelo menos, vai dar de 700, vai dar de 800 a 1.200 ml de concentrado de hemácias. Cuidado com aquele sangramento que ainda não exteriorizou, aquele paciente que está tendo hemorragia digestiva ainda não exteriorizou. Então, ficar de olho nos sinais clínicos, palidez cutânea, olhar a mucosa, principalmente o hemograma do paciente, porque a gente precisa detectar rápido para o paciente não chocar por um choque hemorrágico. Em relação à coagulopatia, então, se tem um RNI bem alargado e está sangrando, também transfundir, né, 10 ml por quilo de plasma. A vitamina K EV pode ser utilizada e o crioprecipitado também, uma unidade para cada 5 a 10 quilos de peso, para pacientes que estão sangrando ou pacientes que você suspeita que esteja potencialmente com sangramento, tá? Plaqueta. Em geral, plaqueta abaixo de 20 mil, mesmo não tendo sangramento, a gente vai estar transfundindo, tá? O grau de evidência disso é relativamente baixo, mas num quadro febril, uma doença febril, a gente acaba aumentando um pouquinho o limiar. Então, plaqueta
abaixo de 20 mil que esteja sangrando ou não, a gente tem uma tendência de transfundir principalmente em pacientes toxemiados ou febris. Algumas outras medidas quando a gente pensa em insuficiência hepática, lembrar que o paciente pode evoluir com encefalopatia hepática, então as medidas como lactulona, o Clister pode ajudar, né? E então são medidas que a gente utilizaria para o paciente crítico. A vacina de febre amarela, a gente vai falar a gente vai discutir alguns pontos aqui. Qualquer dúvida que a gente não consiga responder, a gente tem a nossa referência no estado, que é o Dr. Zé Geraldo, que a gente pode estar passando as perguntas para ele e a gente está encaminhando para vocês, né? Então, lembrar que a vacina de febre amarela ela é composta de um vírus vivo atenuado, tá? Ela está indicada para prevenir a febre amarela em residentes ou viajantes que se deslocam para áreas com recomendação de vacinação a partir de 9 meses. Essa nota técnica, o Estado tem uma nota técnica que já está disponível, né, no site, com todas as orientações de vacina e tem um fluxograma que eu vou mostrar para vocês. E para quem está viajando para uma área e ainda está com o esquema incompleto ou não fez uso de vacina, tem que vacinar pelo menos 10 dias antes, que é o tempo que demora para a gente chegar a uma certa proteção. O esquema de rotina atual, geralmente uma dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. O intervalo mínimo entre a dose do esquema e o reforço é em torno de 30 dias. A dose é via subcutânea, 0,5 ml, na face exterior, preferencialmente na face externa superior do braço. Então esse é o quadrinho, né, do fluxograma que a gente tem discutido e que tem na SES. E a gente depois, na hora que abrir para perguntas, a gente pode explicar e conversar um pouquinho mais sobre ele. Basicamente, uma pessoa que já tenha 2 doses de vacina, hoje a recomendação é que ela está protegida, né? Não precisa tomar mais uma dose de vacina, tá? Aquelas crianças que só tomaram uma dose de vacina, por exemplo, com 9 meses, a gente já aplica então a dose de reforço, principalmente nessas crianças que estão em área de risco, tá? A criança até os 4 anos. Gestantes, tem que avaliar caso por caso, ser avaliado para o médico, se a gestante está em risco, ela é vacinada e ela deve estar ciente dos riscos para o neném. Pacientes idosos, a partir de 60 anos em área de risco, eles também devem ser vacinados, mas eles devem passar por uma avaliação médica antes e ser considerado que o risco de reações adversas graves é maior em pacientes idosos acima de 60 anos. Bom, então a gente fez bem sumário. Eu acho que o mais importante é a gente discutir um pouco. E mais uma vez, isso aqui é uma primeira videoconferência que a gente está fazendo e a ideia nossa é tentar responder pela teleconsultoria e presencialmente aí durante a semana as dúvidas mais frequentes de vocês. Solicitem o que a gente não conseguir responder aqui, tem muita coisa sobre febre amarela que está em aberto, que a gente não consegue responder e que a gente vai tentar pelo menos a melhor evidência para ajudar na tomada de decisões aí na prática. Pode, não tem nenhuma... É uma paciente que não tem imunossupressão, ela pode vacinar. Lembrar que pacientes com mais de 60 anos, eles podem ter efeitos colaterais, efeitos adversos maiores, né, da doença. E quem são aqueles pacientes que teriam uma contraindicação? São pacientes imunossuprimidos porque a vacina é de vírus vivo atenuado. Esses casos específicos, é muito importante que passe pelo médico local e que tenha o aval do médico local, tá, gente? Porque às vezes manda informação incompleta pra gente, a gente fala uma coisa, mas é importante que tenha a ficha do paciente, tudo certinho, e que passe pelo pessoal da imunização aí local antes de de fazer qualquer vacina à revelia, tá? Sim,
o que a recomendação hoje é que teria um prazo pelo menos de 30 dias, que tem, então ele poderia estar tomando um reforço agora. Sim, desde que não tenham condições que causem imunossupressão, né? Tem que avaliar caso por caso. Não é vacinar todo mundo, mas é avaliar caso por caso, porque vamos supor que tem um paciente HIV internado, tem que ser avaliado para ver qual que é o risco dele e o benefício da vacina naquele momento. Bom, as reações vacinais, elas podem ter aquelas reações mais de leve intensidade, como dor local, febre, que elas podem ocorrer imediatamente após a vacina, então que pode ser nos primeiros dias ou na primeira semana. Reações mais graves, né, como acometimento de vísceras, acometimento neurológico, pode acontecer nas primeiras semanas, tá? E lembrar que todas as reações elas devem ser notificadas como reações adversas à vacina. E se vocês, a nota técnica está aqui, fala das principais complicações mais graves, onde explica direitinho esse período aonde pode ocorrer as principais reações adversas. Bom, as principais contraindicações da vacina são pacientes imunossuprimidos, né, que são pacientes pela vacina ser de vírus vivo atenuado. Gestantes, existe uma contraindicação relativa, né, deve ser discutido com a gestante. Então, assim, ela é contraindicada a vacinação de rotina, mas em situações de alto risco, por exemplo, uma gestante exposta ao risco, tem que ser discutido com ela e é feito a vacinação. E pessoas alergia a ovo, né? Essas são as principais contraindicações. Na nota técnica, senhores, a gente pode encaminhar para vocês essa nota técnica. Tem todas as contraindicações muito bem descritas, tá? Onde tem todas elas bem pontuadas para a gente estar discutindo quem vacinar ou quem não vacinar. Bom, os critérios clássicos de diálise, né? Ureia acima de 200, encefalopatia urêmica, distúrbio de coagulação, esses são os critérios clássicos de diálise. Nessa diálise precoce, a gente não tem critérios definidos de diálise precoce. O que a gente pode observar é o seguinte: às vezes o paciente começa a evoluir para oligoanúria e o que acontecia? A gente esperava muito tempo até o paciente ficar edemaciado, evoluir com a congestão pulmonar para dialisar. Então aquilo que a gente esperaria 24, 48 horas, você viu que a evolução está evoluindo para um quadro de oligoanúria sem retorno, por que ficar esperando 24, 48 horas? Pode antecipar a diálise. Tá? A mesma coisa, se você está vendo que tem um paciente que está evoluindo com a hipernatremia importante, esse paciente não está conseguindo, não está urinando de forma adequada. A gente sabe que se o paciente chegar, por exemplo, num nível de sódio muito alto, fica até inconcebível, a gente não consegue fazer mais diálise. Então, a alteração osmolar, quando a gente deixa para fazer uma diálise tardia, ela acaba sendo muito prejudicial quando começa a diálise. Então, tender a fazer mais precocemente essas diálises. Não tem um critério definido, né? Não tem um critério. Discuta com o médico de terapia intensiva, discuta com o nefrologista e tente antecipar um pouco o critério de diálise desses pacientes. O período de 10 anos continua, mas o reforço não. A pessoa que já tem 2 doses de vacina, ela não precisa receber mais reforço. Pelas recomendações atuais agora, como pode mostrar no quadro aqui, ó, vacinados com 2 doses, não vacinar, considerar já o paciente vacinado. Com exceção daquela criança que foi vacinada com 6 meses, porque essa dose de 6 meses não é considerada no esquema, tá?
A recomendação hoje pelo fluxograma é não vacinar, é considerar a pessoa vacinada. A transfusão, a decisão de realizar a transfusão, ela é clínica e laboratorial. O que a gente tem que entender é que muitas vezes o paciente choca, tem um choque hemorrágico, e se você fizer o hemograma naquele momento, a hemoglobina ainda não vai estar baixa. Ela vai demorar questão de horas para a gente encontrar a hemoglobina mais baixa. Então aquele paciente que já fez uma esterilização abundante, ou que nitidamente evoluiu para um grau de mucosa hipocorada, que nitidamente instabilizou, e você está achando que aquilo é um choque hemorrágico, não fique com preciosismo, transfunda esse paciente. Bom, o que a gente tem hoje de regra em terapia intensiva é que a gente tolera níveis de hemoglobina entre 8 e 9. A gente tem uma tendência de transfundir os pacientes apenas se a hemoglobina cair abaixo de 7. Mas lembrar que febre amarela é uma doença muito dinâmica na fase toxêmica e que você pode ter repercussão importante. Então, deve ser feita a monitorização. Se essa hemoglobina tiver em queda importante, imagina que a hemoglobina caiu de 15 para 8. Isso significa uma perda, provavelmente ela teve uma perda sanguínea importante. Provavelmente o próximo hemograma já vai vir abaixo de 8, próximo de 7 ou até mesmo abaixo que isso. Então, nesses casos, sim, é um choque hemorrágico. Se ele está evoluindo com choque hemorrágico, transfunda esse paciente, porque a tendência é da hemoglobina cair. Mas no paciente que está estável, a hemoglobina de 8 e 9 não precisa realmente ser transfundido. A fase de maior gravidade, aonde é que leva os pacientes ao óbito, é em torno de 7 até 10 dias. A gente tem que perceber as transaminases, a gente tem que definir, deixar muito claro que as transaminases já estão em queda e que essa paciente clinicamente está bem e laboratorialmente em melhora. Porque transaminase em queda pode estar simplesmente significando que você acabou de destruir todos os hepatócitos e agora você está evoluindo para insuficiência hepática, né, com RNI alterado, icterícia. Então as transaminases têm que estar em queda, melhora clínica evidente do paciente e lembrar que esse período geralmente é pelo menos 7 dias. Lembrar que os pacientes, a maior parte deles morrem nos primeiros 7 a 10 dias da doença. Tá? Então, ter evidente essa queda das transaminases. Em idosos em regiões de risco, né, o idoso, o paciente com mais de 60 anos, ele precisa passar numa avaliação médica anteriormente, passa na avaliação médica e ele pode ser vacinado apesar de ter maior risco de eventos adversos. Por quê? Porque acha-se que o risco de pegar febre amarela é maior do que o risco de ter uma reação grave à vacina. Então, nesse caso, vacine-se. Agora, um paciente idoso com mais de 60 anos, numa região onde não está com risco, não tem indicação de estar vacinando. Eu não vou conseguir responder essa pergunta com certeza. O que eu acho que é prudente é que sim, não use a mesma máquina de diálise, porque você tem viremia importante nos primeiros 5 a 7 dias. Então, pode ocorrer infecção cruzada. Então, eu não vou... Isso eu tô baseado basicamente em dado fisiopatológico, mas é melhor que tenha uma máquina de diálise para esse paciente, tá? Isolada para esse paciente. Todos os pacientes a gente precisa de transaminases, TGO, TGP, a gente precisa de bilirrubina, total e frações, e a gente precisa ter proteína total e frações, a gente precisa ter principalmente da albumina, quer dizer, a gente precisa de ver como é que está a lesão hepática do hepatócito e avaliar a função hepática desse paciente, para definir, inclusive, se é um paciente que só tem lesão hepática ou se é um paciente que está evoluindo para insuficiência hepática fulminante,
com encefalopatia, icterícia e distúrbio de coagulação, que esses são pacientes de risco, de muito mais risco, né, e que precisa ser internado num leito de maior complexidade. Sim, se você achou que aquilo é uma celulite de infecção bacteriana, né, assim, às vezes teve alguma quebra de barreira na hora da aplicação, você pode iniciar sim uma cefalosporina para utilizar e acompanhar a evolução. Na verdade, essa suspensão, essa modificação da rotina não foi do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ela só está seguindo as recomendações internacionais, que já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que vem mudando, e observou-se que aqueles pacientes que já tinham 2 doses de vacina, eles já tinham uma proteção muito boa, que não precisavam fazer mais reforço de 10 em 10 anos. Isso é uma mudança que vem ocorrendo nos últimos 2 anos. Se você procurar nos protocolos da Organização Mundial de Saúde, ou das melhores instituições que trabalham com vacina, você vai ver que já mudou esse protocolo. Sim, ele pode receber uma nova dose agora na época do surto. Ele pode acrescentar, receber uma segunda dose agora. Quando for vacinar a mãe que está amamentando, primeiro, questionar se realmente precisa vacinar. Se a criança tiver mais de 6 meses, não tem problema fazer a vacinação. A recomendação hoje é que a criança fique sem amamentar 30 dias após a dose da vacina da mãe, ou pelo menos 15 dias. Desconheço qualquer informação em relação a isso. Nessas áreas de alto risco, né? Por exemplo, nesses vilarejos que estão tendo. Lembrar, senhores, que existe um pessoal muito qualificado, né, que está assim, aí em Teófilo Otoni, sendo acompanhado, que eles devem estar sempre, isso tudo que nós estamos discutindo aqui, nós estamos discutindo em termos gerais, tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista vacinal. Não tenham vergonha de abrir os protocolos, checarem, tá? E estabelecerem de forma adequada e objetiva. Tá? Então, regiões de rotina, a gente não vacina crianças de 6 meses, só em áreas de alto risco. O que é área de alto risco? O pessoal daí da epidemiologia local vai definir qual que é a área de alto risco para a vacinação de 6 meses. Bom, primeiro as mais comuns são as reações locais, febre, dor no local da vacinação, mas você pode ter 2 manifestações importantes, que é uma certa visceralização da vacina, que é um acometimento de vísceras pela vacina, porque é um vírus atenuado, e você pode também ter um acometimento neurológico desses pacientes mais idosos, né? Então esses são os eventos adversos mais importantes da vacinação em idosos. A gente não tem definido isso, tá? A gente já passou por outros surtos ou epidemias em Minas Gerais. A gente já teve surtos próximos de Divinópolis, que duraram em torno de 1 mês, 2 meses. Enquanto tiver população susceptível, o que é população susceptível? População que não foi vacinada em área de risco, provavelmente o surto vai continuar. O surto só termina quando a gente tem uma diminuição importante da população susceptível, quer dizer, o bloqueio vacinal rápido das pessoas. Então, vamos lá, a gente vai estar encerrando, a gente tem a teleconsultoria que está em aberto.
o canal de teleconsultoria. Várias dessas perguntas a gente pode até melhorar, ou inclusive qualquer maior esclarecimento, enviem para a gente, tá? As perguntas para esclarecimento. Lembrar mais uma vez que é uma doença que, por ter surtos, a gente não tem um grande conhecimento, porque os casos realmente acontecem assim, acontece 100, 150 casos em um local, então é até difícil a gente ter resposta para tudo. Os casos devem ser discutidos com as referências locais, tá? E sempre sendo balizadas pelos protocolos que a gente tem, tanto de vacinação quanto os protocolos assistenciais, tá? Qualquer dúvida ou qualquer coisa que a gente tenha dito aqui que gerou dúvida ou um conceito errado, por favor, a gente insiste em mandar aqui para a gente estar fazendo a correção e estar colocando a informação de forma mais pertinente a todos vocês, tá? Obrigado pela presença de vocês.